Olá, bem-vindo à paz. Estamos aqui numa segunda-feira para glorificar o Senhor, fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Sejam bem-vindas, vão entrando, vão me falando como que tá a conexão, como que tá aí, me digam. Boa tarde, Jan, seja bem-vinda. Vai fazendo isso, vão aproveitando que agora estamos no início, vão mandando aviãozinho um pro outro. Eu sou a Ju Brito, sou filha amada do papai, sou aquela que disse sim a Deus, sim ao Abba. Estou disposta sempre a fazer o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Temos um canal no YouTube, um canal onde as pregações que ficam aqui vão para lá. Hoje vai ser diferente. Hoje Deus preparou tipo um podcast. Hoje vai ser diferente, então convide aquelas pessoas que você ama, que às vezes estão em sofrimento, aquelas pessoas que precisam ouvir de Deus uma palavra. E muitas vezes, por sermos próximos, não podemos, não sentimos a vontade, mas o Senhor vai usar essa live aqui para falar com muitos. Então eu estou aqui para dizer, pega esse aviãozinho aí do lado e vai mandando. Não deixa de convidar ninguém, não deixa de compartilhar. Vai me falando aí como tá chegando para você a conexão e vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, que é adorar, é bendizer o nome dele, é estar diante dele, é poder falar: Senhor, estou pronta, estou prostra a ti. Quero fazer aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Senhor, me ensina a dizer sim à voz do Espírito Santo. Que nessa tarde nós possamos saber discernir a voz do Espírito. Oh, meu Pai amado, Senhor, nos usa, Senhor, aqui, ó Deus, para levar a tua palavra. Nos usa, Senhor, como instrumento, ó Deus. Nos usa a convidada de hoje, a mulher que vai entrar aqui comigo, juntinho, papai, que é uma ferramenta sua, a qual uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e no coração dela. Senhor, estamos aqui para te dizer sim, para te dizer, ó Pai, que mesmo sendo improváveis, Senhor, somos aquelas que decidimos, ó Pai, decidimos, ó Deus, te dizer sim, decidimos, ó Pai, te amar, te adorar, na beleza, na santidade. Oh, papai, nos usa como instrumento na tarde de hoje. Eu vou pôr um louvor aqui. Abre os ouvidos. Efatá sobre os seus ouvidos, sobre os seus olhos. Abra-te. Ouve, louva a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santificamos, Senhor. Chamamos a tua presença, Senhor. Oh. Eu fui escolhido por ti. Aleluia. Fui separado, sim, ó Deus, para separados, ó ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Quem nós somos para ti, meu Deus? Nos revela, papai. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh.
Mariana. Sou eu para ti, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Escolhido por... Aleluia, glória a Deus. Exatamente como diz nessa canção, nós fomos escolhidas, nós fomos separadas, nós somos aquela que o Senhor quer usar em nós, através de nós. E isso não é diferente na minha vida, na sua. Esse louvor é do Davi Passamani. Ele chama Improvável. E esse louvor testifica muito com a nossa palavra. Eu já estou chamando aqui a nossa convidada. Já estamos aqui. Ouçam esse louvor. Depois eu vou deixar ele na timeline do Instagram. Nossa convidada aqui. Tudo bem? Boa tarde, mulherada. Boa
Tá me ouvindo? Eu perfeitamente, e você? Tá bom aqui. Boa tarde, gente. Nossa, deixa eu deixar um filtrozinho aqui pra tampar a cara de destruída. E eu descobri esse negócio do filtro esses dias, não sabia. Ajuda. Nossa, essa que eu vou. Você acha? Gente, e aí? Vocês estão Desse bem? jeito. Manda pro povo. Ah, está bom assim, né? Tá Não mudar, bem. não. Pra mim tá. Tá nevando. Tá nevando, sem neve, deu de frio. E aí? Mas Vamos lá, vamos. fica do jeito que for mais confortável pra você. Hoje Tá ótimo. eu Deixa... quero dizer que aqui a Fran é a nossa convidada, porque o Senhor testificou no meu coração, no coração dela, uma palavra que diz exatamente sobre esse louvor, uma palavra que fala de uma pessoa improvável. E nós duas conversando, a gente tem visto que Deus, ele não faz exceção de pessoas, né? E ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E tanto que ele nos capacitou para estar aqui hoje, porque se fosse ver pela via normal, nós somos improváveis. Então, Verdade. quer falar, Fran, sobre o que nós vamos falar? Quem é essa mulher Pode falar. improvável de hoje? Pode falar, começa aí. Nós vamos falar de uma mulher Mulher abençoada. guerreira, corajosa. E ela marca a sua história com a sua fé. Nós vamos falar da prostituta, da rejeitada, da improvável. O nome dela é Raabe. Uma mulher que, aos olhos de muitos, jamais seria escolhida para fazer o que ela fez. Mas ela agiu com tanta coragem. Uma mulher que agiu pela sua perspicácia também. Uma mulher que usou da sua situação, que naquela hora ela era a favorecida, né? Ela deu abrigo aos espiões. Mas ela era uma mulher muito preocupada com a sua família, como nós. Nós temos algo em comum com Raabe, em algumas situações da nossa vida. Mas o que me marca muito é que essa mulher ela andava na contramão do mundo. Raabe, a sua coragem é algo que me impacta demais. E a nossa palavra de hoje está lá em Josué, capítulo 2. E quando eu falo de coragem, eu vou lá no capítulo 2, versículo 11. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus supremo, em cima do céu e embaixo da terra. Aqui ela está dizendo que ela estava com medo, porque ela já havia ouvido falar que o Deus de Israel, sobre o povo do Egito, que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus abriu o mar, não é isso, Fran? E ela acreditou, ela creu, isso é uma coisa assim que antes desse versículo ela fala assim, ó, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Quando ela está falando isso para os espiões, ela está dizendo que ela reconhece o Deus dos espiões. Por quê? Porque nessa época, no livro de Josué, nos conta, o povo já havia passado o tempo, né, no deserto. E aquele tempo havia se acabado. E o Senhor falou para Josué que daria a terra que ele prometeu, que era a terra em Canaã. Só que a terra de Canaã tinha um muro chamado Muro de Jericó. E eles tinham que destruir esse muro para possuir a terra. E Josué enviou seus espiões lá. Fran, você vai falando. Se eu perder alguma ordem, você me ajuda. Não, pode falar. E Josué enviou os espiões lá. E Deus deu uma estratégia para esses espiões. Que eles fossem à casa de Raabe. Porque Raabe tinha um prostíbulo que era à beira do muro. E era um lugar privilegiado. Por isso que a gente falou que na época ela estava num lugar privilegiado.
Porque da casa dela dava para ela ver toda a entrada e saída. E na casa dela era o point, né? Fran? Era o point. E engraçado, né, Ju, ali, quantas pessoas passavam ali? A Bíblia não fala mais a fundo, né, sobre esses detalhes, né? Mas eu fico pensando, porque todo lugar, né, toda cidade tem aí aquele barzinho, aquele lugar que todo mundo para, aquele posto, né? Eu fico pensando que ali era esse lugar, né? Essa entrada da cidade onde todo mundo passava, onde passavam os caminhoneiros. Vamos colocar, trazer para o dia de hoje, né? É, Eu fico imaginando que é esse lugar, né? Onde todo mundo passa ali para pegar uma água, um refrigerante, bebida, cigarro, essas coisas, né? E Deus ali, né? Através de Raabe, esses espias entram ali. E esse versículo que você leu é muito forte, porque ela reconhece, né? Ela sabe que o tempo é. fechou, né? Vamos falar em português aí. O tempo fechou pro nosso lado. Os caras estão aqui, né? Os espias. É povo hebreu, né? Povo de Deus. E imagina, ali eu creio que nesse tempo, creio não, a Bíblia diz isso, né? Que todo mundo já sabia a notícia lá do Egito, né? Corria, né? E a notícia corria, né? Porque o Senhor destruiu, né, o Egito ali, né? Todos aqueles que perseguiam o povo de Deus foi destruído ali, né? Na travessia do Mar Vermelho. Ninguém atravessou senão o povo de Deus, né? É verdade. E, e às vezes assim, a gente fala de milagres, né? E às vezes a pessoa fala assim, ah, mas tá bom, né? E eu creio, principalmente para quem não crê, né, Ju? Para quem não tem uma vida, né, com Deus, Sim, uma vida de oração. Como é difícil, né? Como é difícil. acreditar. Às vezes é necessário ver para crer, né? E eu creio que ali foi a situação de Raabe, né? Mas o que mais mexe assim comigo Ju, na história de Raabe é que assim, uma mulher prostituta e ali ela pede, né? Ela entra ali, né, com os espias e ela pede misericórdia, né? E isso foi um ponto assim que falou muito comigo, porque ela pede misericórdia, ela reconhece ali o poder do Deus Altíssimo, né? Que não há Deus maior, É né, do verdade. que esse. Em cima dos céus e debaixo da terra, ela reconhece ali. E entra a questão da decisão, né, Ju? Ela decidiu ali, né? E aqui quero fazer um adendo, né? Porque não importa a situação que estejamos, né, Ju? Para Deus não Sim, importa. E a gente trazendo para o dia de hoje, né? A gente está aqui falando de uma prostituta, mas quantas situações as pessoas enfrentam, né? Às vezes é uma doença, uma é uma doença. depressão, é uma ansiedade, uma doença, né? E ali o pecado maior dela aqui era a prostituição, né? Ela vivia disso, né? Ela Mas assim, sustentava sua família com isso, né? sim, e às vezes não foi nem por escolha dela, né, Ju? E a gente vem de uma família, e às vezes a gente faz coisas que nós não gostaríamos de fazer ou de ter feito, né? E como é que faz para ressignificar isso, né? Principalmente ela, dentro de um prostíbulo, né? É verdade. Recebendo ali todo tipo de pessoa. Assim, é tão forte, né? O senhor falou muito forte no meu coração nessa passagem, porque assim, ali ela vê as pessoas ali, os espias, e ela se rende ao Senhor, porque ela vê Reconhece. verdadeiramente o Deus vivo, reconhece, né? Verdadeiramente o Deus vivo. Às vezes, Ju, muita gente se culpa, carrega pesos, fardos, né? Às vezes tem pessoas que nos dias de hoje, né? Por conta de um pecado que cometeu. Outro dia eu falei com uma mulher, lembrei disso aqui agora, e eu fiquei com tanta dó, porque havia tanto peso sobre ela que ela falou assim que ela poderia ter suportado algumas coisas que ela estaria casada se ela tivesse suportado. Porque às vezes no momento de ira, né, Ju? No momento de ira, a pessoa joga a toalha, toma decisões que não é conforme a palavra do Senhor. E ela falou pra mim isso, eu fiquei com É uma verdade. dó, porque carrega um peso sobre as costas, né? Ali, nossa, uma acusação. E aí é onde entra a acusação, É né? verdade. Porque uma ferida na alma é um campo que Satanás ama minar e E aí acusar, vira um né? peso na vida daquela pessoa que ela vai carregando, né? Sim, carregando e não se sente amada, não se sente digna. Até eu falei, ai, por que você não ora? Ela falou assim, ah, mas eu prefiro que você ore por mim. Porque eu sei que Deus vai ouvir essa oração. Entende o que o pecado causa nas pessoas, né? Um Tipo assim, Deus não peso. tá me ouvindo. Deus não tá me ouvindo. E eu fico imaginando Raabe ali, né? E como ela foi corajosa, né, Ju? Lá em A Mateus fala, né, fé que dela. Ela creu e detalhe, ela não viu, né? Ela não viu que Deus ela não abriu o viu. mar vermelho. Mas ela ouviu falar de um Deus que abriu o mar vermelho.
E essa passagem do Mar Vermelho, a gente já assistiu alguns filmes, a gente consegue imaginar. Eu imagino certamente um mar e abrindo no meio do mar mesmo. Eu consigo imaginar as paredes de água que foram levantadas para o povo passar. E o mesmo povo que lá na frente fez várias reclamações, fez várias coisas. E que, né, deixou de crer em Deus por N motivos. Mas eu quero dizer que o Deus que abriu o Mar Vermelho, esse Deus que Raabe creu, é o Deus de hoje. Porque ele não mudou. Ele é imutável. E mesmo nos dias de hoje, muitas vezes a gente está orando, o Senhor fala no nosso coração que a pessoa não está recebendo aquela oração. Que a pessoa não está crendo. E eu sinto isso nitidamente, ou pela voz, ou pelos olhos. A gente percebe. Como a gente percebe quem recebe, a gente também percebe quem não recebe. Porque as pessoas, muitas vezes, preferem acreditar num Deus que elas possam pegar. As pessoas, às vezes, preferem Deus está falando sobre idolatria. Às vezes, as pessoas preferem acreditar num Deus que elas querem orar, elas querem se prostrar numa figura que elas colocam dentro da carteira. Deus te visita nessa tarde. Sabe, às vezes, as pessoas querem acreditar em algo que se eu mandar essa água, se eu orar nessa água e mandar ela beber, ela vai acreditar que essa água está consagrada. Mas ela, às vezes, não acredita que se ela ajoelhar no pé da cama dela, fechar os olhos, se concentrar no Altíssimo, no Eterno, naquele que é supremo, ele vai resolver o problema dela. E o que Deus quer, o que Raabe fez aqui, ela acreditou naquilo que ela não viu, mas ela ouviu. Quando eu faço a chamada da live, eu sempre coloco assim, busca enquanto você pode encontrar. Às vezes, na tarde de hoje, amanhã, vai ficar salvo. Mas tem pregações na internet, assim, milhares de pregações. Milhares, hoje. Haverá um dia que talvez tudo isso aqui vai ser confiscado. Haverá um dia que todos os profetas serão de novo perseguidos. E você vai procurar uma palavra. E você não vai encontrar. Você vai procurar alguém para orar pela sua vida. Você também não vai encontrar. Haverá um dia que os templos estarão todos perseguidos. E aí? Aí você vai se arrepender de quando você tinha, porque isso aqui é um banquete. A gente tem hoje uma internet onde a gente fala com o mundo. O mundo pode ouvir a palavra do Senhor. O mundo pode receber de Deus. O mundo pode buscar a Deus a qualquer momento. O mundo pode se arrepender e seguir Jesus pelo que ele fez, pelo que ele é, pelo que ele pode fazer. Mas muitas vezes as pessoas não têm a coragem que essa mulher teve de acreditar só de ouvir. As pessoas preferem acreditar num Deus que não fala, num Deus que não te ouve porque ele é surdo, ele é feito de barro, num Deus que você pode pegar e carregar, um Deus de madeira, de pau, de pedra, de gesso. Enquanto a gente tem aquele que é verdadeiro, aquele que é supremo. E detalhe, ele é eterno. Ele te conhece quando você ainda era informe. No Salmo 139 nos diz isso. Ele nos conhece quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Por isso que nós somos tão contra o aborto. Porque não tem como ser a favor do aborto sabendo que ali já há vida, há espírito. Ali, muitas vezes, no ventre de uma mulher, está se levantando uma missionária, um evangelista, um profeta, um médico, um mestre. Às vezes, através daquela geração, Deus vai mudar toda a história daquela família. Então, nós não conseguimos ser a favor disso, mas conseguimos dizer o seguinte, que a fé dessa mulher, que só de ouvir, ela ouviu aquele povo, e detalhe, ela reconheceu que aquela terra que ela estava ia ser tomada por aquele povo. Porque quando ela diz aqui, ó, eu sei que o Senhor lhes deu a terra. É como se eu falasse assim para Fran, eu sei que essa terra aqui é sua. Eu sei que a casa que eu estou é sua. É como se eu dissesse que o dono é ela e não sou eu. Então, como que alguém... E ela não era cristã. Mas eu creio que através
da mudança, através do que ela acreditou, a história dela foi toda mudada. E porque a história dela foi mudada, a palavra do Senhor nos diz que ela foi incluída como heróis da fé. Olha isso. Olha que pessoa mais improvável. Deus pegasse uma prostituta e fazer dela herói da fé. E hoje, se nós estamos aqui, é porque essa mulher resolveu obedecer. É porque essa mulher deu ouvido, acreditou que aquele Deus poderia mudar a vida dela. Eu acredito também, Fran, por esse lugar ser um lugar assim, onde entrava, saía muitas pessoas. Devia ser um prostíbulo bem conhecido. Ela queria mudar a história. Ela queria sair daquela vida, sabe? Porque quando a gente vai caminhando, né, na palavra, ela foi um instrumento do Senhor usado para mudar toda aquela história de Canaã. Ela foi Ô, Ju, e assim, ela protegeu os espias, porque os guardas foram atrás e ela falou que não estava lá. Ela mentiu. A gente sabe que ela mentiu. E mesmo assim, Deus se compadeceu, porque acreditamos que a fé dela em querer contribuir para que aquele povo realmente tomasse a terra de Canaã, né? Pode falar, Fran, não quero falar sozinha, não. Não, enquanto você tá falando, eu tava pensando a questão da oportunidade, né, Ju? Porque quem será que entraria num prostíbulo para evangelizar? Amém. E ali ela teve a oportunidade dela, né, Ju? E assim, ela decidiu, né? Ela ouviu e decidiu. Porque às vezes, Ju, você sabe que tem alguns lugares que a palavra ainda não entra. É verdade. E ali, através, ela não perdeu a oportunidade, olha que forte. E quantas oportunidades o Senhor está nos dando, né, Ju? Jesus está às portas, Jesus está voltando. E assim, às vezes tem gente, no caso de Raabe, ela precisava talvez ali de uma oportunidade, e ela se agarrou a essa oportunidade e fez ali, né, e fez ali uma proposta com eles, né? Ela foi esperta, porque eu creio que ela era boa nas negociações, né? E ela aproveitou essa oportunidade, né, Ju? E ela decidiu, porque eu falo que há um poder muito grande na decisão. Porque às vezes a gente quer tomar uma decisão e às vezes a gente não está em condição. E Deus não quer saber da nossa condição. Ele não pede condição. Ah, quando eu estiver, quando eu fizer isso, ou quando eu fizer aquilo. Deus quer o nosso coração. E ali Raabe se rendeu, né? Raabe se rendeu e tomou uma decisão. Lá em Deuteronômio diz assim, né? Que esse coloque diante de ti, não me lembro agora o versículo, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção, né? E a Raabe agarrou ali aquela oportunidade que ela tinha, né? E ela não soltou e fez ali uma contraproposta. Isso que você está falando, tá lá em Josué 2, capítulo 2, versículo 12. Agora, portanto, é ela falando, jura-me pelo Senhor que assim como eu te tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Dei-me alguma garantia, no 13. Dei-me alguma garantia que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão ora colchecar sobre ela paz, a minha vida e a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de toda a minha família. Nessa hora, ela fez o que? Ela fez com os espiãs uma aliança. O que exatamente Deus quer fazer comigo e com você. Uma aliança. Ela soube negociar. Ela ainda falou, quero que vocês sejam tão bondosos comigo quanto eu fui com vocês. Olha isso, olha que estratégia. Olha que persuasão. E quando nós estávamos falando sobre isso, eu e a Fran, nós falamos que Deus estava querendo fazer uma aliança com o seu povo. Um contrato, não é, Fran? Sim. Contrato. E a aliança é diferente, né, Ju, do contrato, né? Porque a aliança, e aqui, né, você está entrando aí para esse ponto, né? Que ela pede ali. E nesse contrato, ele fala, né, para amarrar ali a cláusula disso era amarrar o pano vermelho. E aqui, nossa, Deus fala muito comigo. Porque lá no Egito, isso tá lá desde o Egito, as casas foram marcadas,
né? Pelo sangue ali do Cordeiro. Cordeiro, né? Para dar livramento de morte, Ju, olha isso. Para dar livramento de morte, para que todos os primogênitos não fossem mortos. E aqui, de novo, ela pede, né, para pôr ali o pano, né, vermelho de escarlate ali na casa dela, para que a casa dela seja marcada. E ele fala: se você não pôr esse pano, se não tiver, não vai ter como. A marca, né, Ju? A marca do sangue ali, né? E ele fala, ó, marca com o sangue. Então o Senhor nos convida, né, Ju, a fazer uma aliança. O Senhor bate a nossa porta, o Senhor nos dá a oportunidade. E, talvez Raabe só teve essa, né? Imagina antigamente, sendo uma prostituta antigamente. Talvez ela só teve essa oportunidade. Mas o Senhor dá uma, duas, quantas oportunidades o Senhor nos dá? E Ele quer colocar sobre mim, sobre vocês, a marca da aliança, que é o sangue. E aqui, Ju, o Senhor, eu estava lendo, o Senhor falou muito comigo, porque a marca, o sangue de Jesus encobre multidões de pecados. Porque Deus não perguntou para ela ali que tipo de pecado que ela fazia. Rabi, se você pôr isso daqui, eu te encubro de uma multidão de pecados. E você e sua casa, a sua família. E eu quero que você fale aí da consequência desse ato de bondade, que eu sei que é algo que fala muito com você, né? Sim, porque... Que ela se tornou mãe de um grande homem, né? Sim. Amém, amém. Ela se tornou mãe Eu fico até emocionada, porque quando Jesus entra, né? Eu que venho de uma família que passou miséria mesmo, sabe? Assim, pobre, muito pobre. E quando a Fran estava falando que quando Jesus entra, ele encobre os nossos pecados com o teu sangue. E é uma marca sobre nós. Eu lembro perfeitamente quando Jesus entrou na nossa família, eu tinha 10 anos, meu pai estava com câncer na tireoide. E não tem como você colocar essa marca sobre a sua vida e levar uma vida normal. Não tem como. É impossível. Sabe por quê? Quando Jesus entrou na nossa casa, que era uma casa miserável, era uma casa onde o dia que tinha o pão não tinha o leite, o dia que tinha o leite não tinha o café. Quantas vezes teve o pão, mas não teve a manteiga, sabe? Eu tô falando de necessidade financeira. Uma casa onde tinha 6 filhos, 8 filhos, sabe? E quando Jesus entrou, que meu pai começou pelo meu irmão, que levou meu pai por causa dessa doença, numa missionária, na casa, num culto no lar. E meu pai aceitou Jesus. Aí foi a minha mãe, foi todos nós. Sem brincadeira. Em um mês, exatamente 30 dias, as nossas roupas não eram as mesmas. Foi uma mudança tão real do que o Senhor fez lá. Nunca mais o nosso celeiro foi vazio. Nunca mais nós passamos fome. Nunca mais nós precisamos usar roupa emprestada. Vocês conseguem entender? Nós vivemos uma vida inteirinha. Eu tinha 10 anos quando isso aconteceu. Nunca mais. E eu vou falar. Mas, Ju, você está falando em um mês. Eu estou falando em um mês. O sofá que era rasgado. Nós não tínhamos sofá dentro de casa. Nós não tínhamos uma casa decente. O Senhor mudou toda a mobília. O Senhor mudou tudo. O Senhor deu carro. O Senhor deu emprego para o meu pai, um emprego decente. O Senhor deu emprego da minha mãe. Minha mãe, até então, fazia alguns serviços de faxina. Depois que ela se tornou corretora de plano de saúde. Então, quando você estava falando sobre essa marca, quando você falava sobre o sangue, quando você falava sobre que a casa dela não foi destruída, porque tinha aquela marca, eu estou aqui para dizer que quando a gente tem essa marca na nossa vida, eu já vivi inúmeros vendavais, eu já vivi inúmeros terremotos, mas nós permanecemos de pé. A nossa casa não é destruída. Jericó foi assolada, os muros de Jericó caiu, mas a nossa casa se mantém
firme, De pé. se mantém na rocha, se mantém em Jesus, porque há um selo. E realmente, eu fico muito emocionada. Nossa, quando você falou na hora, eu lembrei disso, porque foi uma mudança drástica na nossa vida. E É a através da mudança, nossa né? família, muitas outras pessoas conheceram Jesus, toda a nossa família praticamente conheceu Jesus, porque o meu pai, ele era praticamente um perseguidor de crente. E meu pai, ele era espírita, né, assim, umbandista. E assim, Deus mudou toda a nossa casa, toda a nossa estratégia. E detalhe, Deus curou ele. Amém. Deus deu a cura. Então, assim, quando a gente fala que era a oportunidade que ela encontrou, foi a oportunidade também que os meus pais encontraram de se dobrar, reconhecer que só existe um Deus a ser louvado, exaltado. E hoje eu estou aqui porque eles fizeram essa escolha lá atrás. Olha que coisa. E eu tenho certeza que através dessas mulheres que está no nosso grupo do WhatsApp, através das mulheres que ouvem essa live, e tem homens que ouvem também, mas eu creio que virá uma geração totalmente diferente, como aconteceu com Raabe. Ela mudou a história da família dela, né? Que você falou, você deixou para mim falar, porque ela... O que aconteceu? Eles foram lá, destruíram o muro, a casa dela ficou de pé e ela foi aceita, ela foi restaurada, a história dela mudou, a história dela se transformou totalmente e ela se casa com um homem chamado Salmão. Desse casamento, desse homem, ela tem um filho. Gerou. Cujo nome dele é Boaz, que é um filho que lá na frente resgata Ruth. Olha como a história, como Deus é perfeito, né? E dessa linhagem vem o rei Davi, que Ruth gerou Jessé, que é pai de Davi, e dessa linhagem vem o nosso Salvador. Então, quer dizer, na linhagem de Jesus havia uma prostituta. Na linhagem de Jesus havia uma mulher improvável. E eu sinto assim totalmente liberdade para dizer que Deus escolheu aquela linhagem para colocar o filho dele no ventre de Maria. Eu e você às vezes nos achamos tão improvável, achamos que não estamos preparadas. Olha, para colocar nossa carinha aqui no Instagram, a gente não achava que nós não éramos preparadas por muito tempo. Não é fácil estar aqui. Não é fácil depois deixar salvo, gravado, porque o Senhor, ele é aquele que trabalha em nós, que ele nos chama pela coragem. Ele não nos chama pela covardia. Mas isso não é fácil. Mas eu tenho aqui algo para te dizer. Quem disse que seria fácil? Quem disse que o Senhor escolheria alguém capacitado? Quem disse? Porque se isso fosse assim, os discípulos seriam todas pessoas que já estariam prontas. Mas não, eles tiveram que caminhar com Jesus. Eles tiveram que aprender. E nós estamos aqui na caminhada. Nós estamos aqui dizendo sim, Senhor, muda a nossa história. Muda a geração. Muda os nossos Marca filhos. nossas casas. Muda as nossas casas. Muda os Marca. nossos netos. Eu creio que está se levantando uma nova geração. Está se levantando através dessas mulheres que hoje têm buscado a Deus. Mulheres que têm esse chamado de Raabe para colocarem filhos valentes no mundo. Para colocar aqueles que levarão o evangelho além. Pode falar. Ô, Ju, e assim, é tão forte, né, Ju? Porque tem gente que ainda não marcou as suas casas. E talvez hoje, né, Ju, Deus esteja falando com alguém para marcar a sua casa. Você falou isso daí da sua família. Não tinha crentes na minha família. E um dia até Deus usou a sua vida, né? Você vai lembrar disso. Ou não. Que através da minha corrente sanguínea,
através do meu DNA, porque quando Jesus entra na nossa vida, não é somente um sim para Jesus ali. O Senhor entra, eu como posse, criei nisso, né, desde sempre, que o sangue do Senhor começou a correr nas minhas veias. E que o meu DNA seria alcançado. E o Senhor alcançou a minha família, o Senhor já fez grandes coisas na minha família. Eu creio. Eu estou vivendo um momento, né, um processo de cura na minha casa, de restauração, você sabe aí. Estamos no processo. E quando eu vim com a minha mãe para cá, para Rio Preto, o meu tio procurou a igreja e se entregou para Jesus. E, então, assim, tamanha coisas Deus faz, né, através de um ato, né, uma decisão. Você imagina Raabe, uma prostituta, que começa a glorificar o Deus vivo. A família, o que a família tem que fazer, gente? É consequência, é se entregar para Jesus. É consequência de quando nós reconhecemos quem Deus é na nossa vida, a gente arrasta uma multidão atrás. Porque o sangue do Cordeiro começou a correr nas nossas veias. E você falou aí de Boaz, Ju, ali a questão do pano vermelho, né, da marca ali de Jesus, já falava sobre o libertador. Jesus, ele é o nosso libertador. E depois Deus usa lá na frente, né, de misericórdia, usando um homem com coração cheio de misericórdia, chamado Boaz, para dar liberdade, libertar um povo. E daí Resgatar. Ruth entra, resgatar, né, entra tudo naquela situação e grandes coisas Deus faz através daquele homem, né, através e você lembra, porque qual que era a batalha de Ruth, né, Ju? Era defender o seu povo, o povo de Deus. E Deus não para, né, Ju? O desejo de Deus é guardar o seu povo, é guardar a sua família, né, perdida por aí. E aqui a gente falou sobre uma mulher improvável. E Deus ama o improvável, né, Ju? E nós estamos, não podemos deixar, né, de tomar posse dessa marca. Toma posse dessa marca, sabe? Que Jesus quer e ele bate a porta. Eu tenho percebido, Ju, que nesses dias o Senhor tá batendo as portas, o Senhor tá batendo as portas. Muito forte no meu coração. E assim, buscando o seu, o Senhor está nos dando uma oportunidade, sabe? Eu entrego todos os dias a minha casa, a minha família, a minha linhagem, para que o Senhor alcance, sabe? Para que o Senhor encontre uma oportunidade. E assim, eu não sei quem vai ouvir isso daqui, mas talvez o Senhor hoje está chamando alguém que se afastou, alguém que está aí longe dos caminhos do Senhor, por algo que aconteceu. Deus não importa a condição. Deus quer a nossa decisão em dizer sim, né? Sim, Senhor, eu aceito, te quero de volta na minha vida. Ou eu aceito, marca a minha casa. E assim, permita que a sua casa seja marcada. Permita que o Senhor marque, assim como Jesus fez, o que Ele fez, né? Que Ele marque a sua casa, a sua família. E que quando o Senhor voltar, Ele olhe para nossas casas e veja a marca. Que eu tenho certeza que será assim. Ele olhará para nossas casas e verá ali a marca. Essa casa está marcada, a casa da Juliana está marcada, essa família está marcada. E assim, né, Ju, como aconteceu lá com Abraão, né? Por causa de Abraão, Deus deu tempo para ele tirar Ló. Ele deu tempo, né? Por conta da nossa família. Salvou Ló. E eu por vou conta, falar uma né? coisa, aproveitando isso, eu moro hoje em Portugal e o meu irmão sofreu um acidente há uns meses atrás. Nossa, essa palavra tá entrando dentro de mim de um jeito, sabe? E que eu tenho certeza que vai chegar nas vidas das pessoas que ouvirem isso. Porque meu irmão sofreu esse acidente e ele ficou com um coágulo no cérebro. E ele é um homem forte, valente, um homem que sempre conquistou tudo, assim, que ele queria, trabalhava, tudo. E foi ele que levou Jesus para dentro da nossa casa. Foi através dele que meu pai se converteu. E ele estava desviado. Ele estava totalmente fora dos caminhos. E quando eu recebi aquela notícia que ele estava entre a vida e a morte, eu vim aqui no Instagram, eu pedi indicação de neuros, eu pedi indicação de médicos, eu pedi muita coisa, mas eu fiz uma oração que marcou a minha vida, a qual eu sou muito grata a Deus. Eu estava no salão, eu peguei a minha Bíblia, me ajoelhei e eu falei para Deus, falei, Senhor,
por amor à minha vida, por amor, Senhor, aquilo que o Senhor tem comigo, por amor à minha obediência, por amor a você, Deus vai salvar sua família. Deus manda dizer na tarde de hoje, por amor a nós, o Senhor vai salvar a nossa família pela corrente sanguínea, se há alguém ainda na sua família que não se curvou, e eu fiz aquela oração, não gritei, porque eu tinha que falar baixo, né? E eu não sou uma pessoa que eu falo baixo, mas eu falei assim, Senhor, por amor à minha vida, por amor, Senhor, a tudo que eu tenho feito, me colocado disposta em te servir. Não levo o meu irmão desse mundo sem se reconciliar contigo. Senhor, eu não aceito perder a alma dele para Satanás. Eu não aceito, Senhor, não encontrar com ele na glória. Se o tempo dele nessa terra acabou, se ele tiver, Senhor, que partir daqui, primeiro, meu Pai, eu preciso que ele se reconcilie contigo. Foi uma oração que, de verdade, eu não sabia o impacto daquela oração na vida do meu irmão. O pastor chegou aí no hospital 4, 5 vezes e não conseguia entrar. E aí eu declarei que no mundo espiritual, todo impedimento ia cair por terra. E foi numa dessa oração que eu recebo o áudio, onde o meu irmão estava se reconciliando com Jesus. Prestes a entrar no centro cirúrgico para abrir o cérebro, porque aquele coágulo não parava. E eu vou falar, depois que ele se reconciliou com Jesus, ele, não sei, assim, o milagre que o Senhor tem feito, porque as convulsões pararam. Ele fez 3 tentativas de remédios, os remédios não faziam efeito no corpo dele. E nós estamos vivendo um milagre. Um milagre. Um milagre. E então eu quero dizer o seguinte, que o Senhor, né, na tarde de hoje, a hora que essa live chegar, para quem chegar, não importa às vezes se vai ser uma pessoa, mas eu creio que através da nossa corrente sanguínea, como um dia a Fran falou, eu nem lembrava disso, da mesma forma que essa mulher foi marcada, as nossas famílias serão marcadas. Os nossos filhos, nossos netos, nossos tios, os nossos primos, as nossas... Todo mundo, nossos irmãos. E eu frisei aqui, Fran. Pode ir falando, Fran, se você quiser falar alguma coisa. É tanta coisa que eu tô aqui pensando. Pode falar. Então vai transbordando aí que eles cumpriram a promessa, né? No versículo 6, no capítulo 6, versículo 22, Josué falou o seguinte aos espiões: cumpra a sua promessa, vá à casa da prostituta e tirem-na, ela de lá e toda a sua família. Então isso eu achei assim honroso. Os espiões foram leais com ela, né? E outra coisa, a fé dela fica marcada, que lá já no Testamento Novo, Novo Testamento, em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 31, quando a gente falou que ela entrou para os heróis da fé, pela fé a prostituta Raabe não foi morta, juntamente com os habitantes da cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. E aí tem mais ela está marcada em vários lugares da Bíblia, em Tiago 2, capítulo 2, versículo 25, aonde fala assim, ó, Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por sua causa, por suas ações, quando escondeu os mensageiros e o fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como um corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui está falando que ela
realmente ela entrou como os heróis da fé. E o quanto nós temos que também usar a nossa fé, né? Usar de coragem, entender que quando Deus manda, Ele manda e pronto, acabou. Não temos que ficar agindo com desobediência. Porque você imagina se numa hora daquela ela não cresce. Sim. E às vezes não faz nem sentido, né, Ju? Às vezes não faz sentido. Tem certas coisas que a gente, certas decisões, né, principalmente em Deus, que não faz sentido. E tem um monte de gente que vai achar N coisas. Quando eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus, só eu sei o que eu ouvi, as caras. Eu cheguei diante de uma pessoa a qual eu gostava muito e gosto, né? Não mudou nada para mim. E ela olhou pra minha cara e falou: não é possível, não é você a menina que eu tinha amizade, não é você. E eu falei: mas só tem eu sou a mais velha, não é você. Tipo, eu me recuso saber que é você. De tanto que o Senhor marcou e mudou a minha vida. E ali eu fiquei triste, né? Porque é uma amizade, né? Mas eu entendi que era porque grandes coisas tinha feito o Senhor na minha vida e ela não conhecia mais reconhecer aquela menina que eu era. E eu ali agradeci a Deus, louvo a Deus, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fez. Eu falei: ai, Senhor, quando alguém não me reconhece, eu sei que o Senhor fez grandes coisas na minha vida. É verdade. E às vezes não é fácil, né? Porque a gente quer amizade, nós queremos ser, né, ali ser aceito, e às vezes há decisões que Deus pede para nós fazermos hoje, no dia de hoje, agora, que às vezes ninguém vai concordar com você, que não vai fazer sentido nenhum, nem para sua casa, mas às vezes hoje é a chance que o Senhor está dando para você marcar a sua casa para a eternidade. Glória E a às Deus. vezes por causa de você, por causa dessa decisão que você precisa tomar, quando o Senhor voltar para levar a sua igreja, ele vai ver a sua casa marcada. Aleluia. E a partir do momento que nós damos, né, esse acesso, essa liberdade, dizemos sim para o Senhor, ele tem a liberdade muito mais de entrar com salvação para os nossos familiares, né, para os filhos, para o esposo, né, o esposo que ainda não aceitou Jesus, é através da sua vida que ele vai aceitar, né, a esposa que é santa, que santifica o esposo, né, a Bíblia diz isso. Então, assim, não perca essa oportunidade. Porque Raabe, eu creio que ela só teve essa oportunidade, porque entrar no prostíbulo. Quem aqui está pronto de entrar num prostíbulo para ministrar o evangelho? Não é todo mundo. Não é todo mundo que está pronto a entrar no lugar. E às vezes tem alguém lá. A maioria tem um monte, porque Deus também ama aqueles e Deus quer principalmente aqueles. Porque Deus não veio, né, para os sãos, ele veio para os doentes, né? Ele veio para os imperfeitos. Ele veio para você que não tem nome, daquele nome mais simples. Deus pode fazer grande, Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. Igual a gente orou, né, Ju? O Senhor pode ensinar, capacitar, colocar em grandes lugares. Basta buscar, porque ele é o Deus que capacita, que ensina, né? Aquilo que seja a faculdade que você quer fazer, o sonho, o projeto que você tem no fundo do seu coração. Esse sangue, o sangue da eternidade, que não há limite, que não há fronteira, que está dentro de você, pode capacitar você. Toma posse. Porque eu tenho certeza que muitas aqui, né, que está aqui com a gente já diz sim para Jesus, mas permita que a sua casa seja marcada e tenha consciência de que o sangue de Jesus é poderoso para mudar gerações. Olha o que Deus fez, né? Deus levantou um homem misericordioso, Boaz, um grande homem. Um homem ali farturento, né? De um homem misericordioso, um homem bom. E grandes coisas fez o Senhor através da geração dele. E essa mulher entrou para a genealogia de Jesus, né? Então, assim, hoje, não sei qual é a decisão, se vocês têm que voltar para Jesus, se tem alguém aqui, né, Ju? A gente não sabe onde isso vai chegar, mas é para voltar, às vezes abandonou o ministério, não serve mais a Deus, às vezes adulterou, pecou, eu não sei o que, mas volte para o Senhor, porque Ele está batendo a porta e Ele está dando oportunidade para que a gente retorne, para que a gente se arrependa, né? Porque ali Deus mudou a história completamente de Raabe, igual a Ju leu aí no capítulo 6, né? No 22, eles foram lá buscar, porque Deus não é homem para que minta. Se Ele fez uma aliança, Ele cumpre, né? E aqui esses espiões, né, representava ali, né, o Senhor, e eles tinham que cumprir, porque eles sabem a importância e o valor de uma aliança. E eles foram lá buscar ela e a casa dela e a família dela. E para testificar, né, nós servimos um Deus de aliança. Nós servimos um Deus que honra e zela pela sua palavra.
Nós servimos um Deus que, quando nós nos posicionamos, Ele também se posiciona em nosso favor. E eu nem preciso falar mais nada, porque eu acredito que a Fran já fechou com chave de ouro. O que eu quero fazer é orar. Eu quero pedir que o Senhor, na tarde de hoje, nos marque. Que o Senhor, Ele possa ir de encontro a cada um que vai ouvir essa live, a cada um que vai chegar essa palavra. Que o Senhor possa realmente marcar as nossas famílias com o sangue do Cordeiro. Que o Senhor possa colocar em nós a coragem, como Ele fez com essa mulher, de permanecer em Deus. Mesmo que tudo ao nosso redor possa parecer desmoronando. Mesmo que nós muitas vezes não conseguimos tomar decisões que agrade a Deus, mas que Ele possa nos orientar através da fé. Que o Senhor possa colocar em nós esperança, amor. Que o Senhor coloque em nós obediência. Que nós possamos dar ouvido ao Espírito Santo quando Ele quer falar conosco, porque é Ele que tem guardado, zelado pelas nossas famílias. Que a mão do Senhor vai aonde a sua mão não consegue alcançar. Que os ouvidos do Senhor estejam sobre a sua casa, ouvindo as suas orações, súplicas. Ora, coach, cassorelabás. Que os olhos do Senhor percorram essa terra de um lado ao outro. Que Ele possa levar cura para você nessa tarde. Que os olhos do Senhor possam cuidar dos seus filhos, do seu marido. Que os olhos do Senhor vá aonde a sua família se encontra. Se você que está ouvindo essa live tem alguém no hospital, que os olhos do Senhor corra até essa pessoa. Que o Senhor consiga inundar a sua família nessa tarde com cura. Que traga discernimento para o nosso meio, arrependimento. Que nós possamos nos dispor a dizer sim, termos coragem. Eu declaro na tarde de hoje que muitas mulheres Deus está levantando neste tempo, como Raabe, aonde seremos corajosas, aonde teremos fé, aonde nós permaneceremos, não importa o que acontecer, porque através de nós, através do sangue de Jesus, do DNA que Ele colocou em nós, nossa família será salva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, toma posse do sangue de Jesus, né? Para curar, libertar e salvar. Aleluia. Olha, agora nós temos uma oração pelo Meet, né, Fran? Aonde é um grupo de mulheres que vai orar. Se você que participou aqui da live quer receber uma oração, quer entrar nesse grupo de oração, quer entender esse mundo onde nós cremos que a oração é a única porta, é a única forma de se achegarmos a Deus e Deus se achegar a nós. Onde nós entendemos que através da oração todas as nossas guerras são vencidas. Não existe outro lugar que você possa ter com Deus senão através da oração. A oração, ela vem como adoração. Ela vem como forma de você falar e Deus te ouvir. Vem como forma de intimidade, de se relacionar com aquele que te criou, com o eterno. Aquele que está sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando. Então, se você quiser agora, você deixa o seu telefone na mensagem, né, do Instagram e nós mandamos um link para você. Então, sejam abençoados. Se você também quiser depois entrar no grupo, você nos avisa, nós colocamos você no grupo. Enfim, é para você, mulher, que precisa nos dias de hoje levar cura para sua casa, restaurar, ter intimidade com o Pai. Fala, Fran. É isso aí. Toma posse, né, Ju? Porque às vezes nós nos esquecemos desse sangue poderoso que habita dentro de nós. É verdade. Sangue que cura, que lança fora todo medo, toda ansiedade, que eu sei que muita gente tem enfrentado, né, nos últimos dias, muito ataque na mente, né? Nesse tempo, pós-pandemia, tome posse do sangue de Jesus que está dentro de você. Isso tem que ser uma realidade dentro de nós.
é saber que existe um sangue da eternidade dentro de nós, que nos limpa, que nos purifica, né? Verdade. E nos leva a viver algo novo. O Senhor tem algo novo todos os dias, né? As misericórdias do Senhor se renova todas as manhãs, e o Senhor tem algo novo para nós, como filhos, né? Como os cordeiros, como diz lá em, acho que em Romanos, né? Que o Senhor nos chamou, né? E nos adotou. O Senhor nos adotou, né? Ainda que os nossos pais, né, tivemos experiências ruins com nossos pais, o Senhor nos adotou por amor, pela graça, né? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele fez e está disponível, né, Ju? Está Aleluia. disponível. Só tomar... Glória a Deus, é isso mesmo. E olha, não tem outro lugar para viver. Quando você descobre, quando você entende que Jesus, ele é aquele que vem em nós e através de nós para curar a nossa família, até a nossa forma de se relacionar dentro de casa, ela muda. Então, eu quero dizer, não perca esse tempo. Não perca o tempo, porque você é o agente que Deus vai usar para levar Jesus dentro da sua casa. Você é a pessoa que Deus escolheu para colocar Jesus nessa família. É através da sua corrente sanguínea, é através do seu DNA que você vai ver modificação, você vai ver transformação, que você vai olhar e vai dizer, nem reconheço mais essa pessoa, mas é através do sangue de Jesus. Amém. Fiquem com essa palavra. E eu creio que a gente vai receber muito testemunho. Muito testemunho. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo. Amo vocês. Fiquem com Deus. E depois eu vou deixar o louvor para quem gostou. Amém.